pessoas que estão insistindo e mesmo assim, insistindo na oração, não tem resposta. E isto pode ser que esta oração esteja sendo feita da forma errada. E Tiago, ele escreve claramente a respeito disso. De repente, você pode estar pedindo, orando há muito tempo e ainda a sua oração não foi ouvida. Possa ser que a sua oração esteja sendo feita de forma errada. Mas o que eu quero te mostrar, o modelo, a forma de orar, de maneira certa, de maneira correta, que a oração seja ouvida e seja respondida. Ou seja, você alcance esse milagre que você tanto espera. Você obtenha a resposta de Deus a respeito da tua oração. Mas antes, veja o que Tiago ele escreve. Tiago, capítulo 3, o verso 4. Aliás, Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, Tiago está sendo muito específico, que existem irmãos que pedem e não recebem porque pede mal. E esse pedido é para satisfazer seus próprios deleites, seus próprios desejos. E o problema aqui não é pedir, porque o próprio Jesus ensinou a pedir. O próprio Jesus disse aos discípulos que eles deveriam orar, que eles deveriam pedir. Só que os discípulos, eles queriam aprender com Jesus a maneira correta. O problema de muita gente é que quer orar, mas não aprendeu ainda como orar. Não sabe ainda como orar. E tem gente que ora há muito tempo, mas não aprendeu ainda como orar. E é necessário aprender a orar para que a oração seja feita da forma correta, do jeito que agrada a Deus, para que essa oração seja ouvida lá nos céus e aquele que está orando obtenha a resposta de Deus. Vamos para o texto da palavra do Senhor, porque em Lucas capítulo 11, nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja a visão de quem quer orar da forma correta. A visão de quem quer que a sua oração seja ouvida. Quem quer que a oração seja ouvida, quer orar da forma correta. E aí já entra aqui algo muito interessante, o que? Esse discípulo teve a humildade de pedir ao Senhor que ensinasse a orar. E aí quando ele faz esse pedido, Jesus prontamente começa a ensiná-los a orar. E aí, a partir do verso 2, o texto diz: E ele lhes disse, quando orares, dizei, que é a oração que muita gente conhece de boca, ou de ouvir falar, mas na prática não é colocado. E muitas das vezes, por não colocar o modelo da oração que Cristo ensinou em prática, é que muitas orações não são atendidas, não são respondidas. E veja o que Jesus diz. Aqui em Lucas, está escrito assim: Pai. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 9, a partir do verso 9, que é o mesmo texto, é a mesma oração, Mateus ele traz um destaque dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O que isto fala? Isto fala de identificação. Tem gente que ora e nem sabe para quem está orando.
Jesus está mostrando para os discípulos que eles têm que saber para quem está orando e que esta oração é direcionada a um Pai, que é Deus. E este Pai, que é Deus, Pai nosso, que está nos céus. Identificação. Pai, e aonde está estabelecido o seu trono? Aonde ele está? Então, a oração ela tem que ter endereço certo, para a pessoa certa, para que esta oração seja ouvida, seja respondida. Se a oração não tiver o endereço certo e para a pessoa certa, não tem resposta. Não tem resposta. Então, eis aqui o primeiro detalhe. Você tem que saber para quem você está orando. O endereço da tua oração para onde é. Tem que ser feita da maneira correta. O segundo ponto, aqui, Lucas destaca, santificado seja o teu nome, que também Mateus, ele faz esse destaque, da mesma forma. Santificado seja o teu nome. Então, no momento da oração, precisamos entender que este Pai que está no céu, este nosso Pai que está no céu, o seu nome deve ser santificado, porque Ele é santo. O seu nome deve ser reverenciado, deve ser engrandecido. Aqui fala de adoração, reconhecimento. De quem é este Pai? Não é qualquer um pai que existe por aí afora. Não. É um Pai que é santo. É um Pai que é digno de ser louvado, de ser engrandecido, de ser reverenciado. Então é preciso haver esse entendimento. E depois venha a nós o teu reino. Ou seja, vem com o teu governo sobre a minha vida, porque reino fala de governo. Tem gente que quer orar, mas não quer ser governado pelo Senhor. E aí é onde Tiago fala que pede não recebe, porque pede mal, porque busca para os seus próprios deleites, mas não quer ter o governo de Deus em sua vida, o governo do Senhor em sua vida. Então eu preciso entender que na minha oração também eu estou pedindo, eu estou falando com aquele que deve ser o meu Senhor, ou que é o meu Senhor. Além de ser Pai, além de ser santificado, Ele também é Senhor. E esse Senhor, Ele é quem governa a minha vida. Você pode dizer isso? O Senhor governa a minha vida? Então, Jesus ele está ensinando a maneira correta de se orar. E aí, depois que a oração fala a respeito do governo de Deus, do reino de Deus, aí vem agora, seja feita a tua vontade. Ou seja, na minha oração, na sua oração, não é a minha vontade, não é a tua vontade que deve prevalecer. É a vontade de Deus. Então, a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus para que a minha oração seja ouvida. Ah, então, se tem que ser só da vontade de Deus, então Deus não vai fazer a minha vontade. Não. Se Ele vê que a tua vontade é para os seus próprios deleites, se Ele vê que a sua vontade não é para a glória dEle, se Ele vê que a sua vontade não tem nada que agrada a Ele, esta oração não será atendida, não será respondida. E aí, o que fazer? Você tem que confiar na vontade de Deus.
e saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não quer o mal para os seus. O Pai não quer o mal para os seus filhos. O Deus que foi capaz, o Pai que foi capaz de dar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Paulo escreveu a respeito disso. Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou em nosso lugar. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E eu tenho que confiar na vontade de Deus. É o que Jesus está ensinando. Que tem que ser feito à vontade de Deus, que é boa. Depois vem outro detalhe que é importante. Essa vontade, ela tem que ser feita tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Por quê? Porque é Deus que controla todas as coisas, é Deus que comanda todas as coisas. Ele governa os céus, Ele governa a terra, Ele tem o controle de tudo. E não adianta querer questionar a Deus, porque o seu domínio, Ele é o Criador, o seu domínio não tem fim. Ele tem o controle de todas as coisas. E aí, depois que você entende que Ele é Pai, depois que você entende que Ele deve ser santificado, depois que você entende que Ele deve ser o teu Senhor, e depois que você entende que é a vontade dEle que deve prevalecer na sua vida, aí você pode fazer um pedido, dizendo para Ele: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pode clamar, que com certeza vai vir a resposta, a providência de Deus. O Deus que enviou maná no deserto. O Deus que fez água sair da rocha para o povo de Israel beber. O Jesus que multiplicou os pães e os peixes. O Jesus que transformou água em vinho. É esse Jesus que atende a oração e o clamor do seu povo. Orando da forma correta, orando do jeito certo, pode ter de certeza que a tua oração será ouvida e será respondida. E para finalizar, vem ainda: perdoa-nos as nossas dívidas. Por quê? Porque nós somos devedores sempre. 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 E só o Senhor para nos perdoar. Mas aí existe algo interessante. Porque nesse perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa regra, ela é básica, ela é simples, mas ela é real. É o mesmo que Jesus dizendo: eu te perdoo. Primeiramente, a gente recebe o perdão de Deus. Mas você também precisa perdoar aquele que te deve. Porque se os céus te perdoam, se Jesus te perdoa, mas você não tem coragem de, assim como você recebeu o perdão de Deus, você perdoar, você não tem coragem de perdoar aquele que te ofende ou aquele que te deve, esta porta será fechada também. Não haverá perdão para quem não perdoa. E é importante entender isso. Tem muita gente com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. E querendo que Deus ouça e responda a sua oração. Você precisa, se está se sentindo desse jeito, você precisa liberar perdão. Precisa abrir mão desse egoísmo, desse orgulho. Liberar perdão para que o perdão de Deus
esteja sobre você. Primeiro ele já te perdoou, mas se você não quer perdoar o seu próximo, o seu irmão, você também não será mais perdoado. Então é preciso liberar o perdão, para que esta oração seja ouvida. E aí, concluindo, e não nos deixe, ou não nos induzas à tentação. Não nos deixe cair em tentação. É um pedido. Porque às vezes nos esquecemos, né? Que todos os dias nós somos tentados. E para a gente não cair na tentação, só as mãos de Deus para nos segurar, para nos proteger. E o Senhor não quer que nós venhamos cair em tentação. Mas eu preciso reconhecer que só Ele pode me livrar da tentação. Você precisa reconhecer que só o Senhor pode te livrar da tentação. Então peça a Ele para te livrar também da tentação. E o Senhor virá com livramento. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este é o modelo exato de oração que Deus responde. Siga este modelo. Siga este ensinamento. Siga este exemplo e, com certeza, a tua oração será ouvida e será respondida. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos sempre de orarmos da maneira correta para que possamos alcançar a resposta do céu e o nome do Senhor ser glorificado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo, venha nos lembrar sempre para a gente orar da maneira correta. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra para que possa orar da maneira correta. E esta oração que alguém está fazendo há muito tempo, que ainda não foi ouvida, que não foi respondida, possa ser ouvida e possa ser respondida. E não se esqueça, de assistir o próximo vídeo que está aí em cima, tá bom? Ou do lado, não sei, em algum lugar aí na tela aí. Assista o próximo vídeo, que é bênção para a tua vida também. Que Deus te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus.